quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos, e somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica, e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso que existem duas leis diferentes da evolução dos sistemas físicos. Uma que se aplica quando não se está olhando para ele e a outra quando se olha. Mas isso é loucura. Não vamos colocar numa fórmula matemática o ato de um observador consciente chegar a uma resposta. As pessoas dizem: a câmera grava e pronto, está filmado, foi gravado. Você esqueceu de uma parte da equação. Alguém tem que olhar a fita. E até alguém olhar a fita, nada foi gravado. Quando não está olhando, existem ondas de possibilidades. Quando está, partículas de experiência. Uma partícula que pensamos como uma coisa sólida existe em uma superposição que se espalha em ondas para posições diferentes. E é tudo ao mesmo tempo. No momento em que você olha, ele subitamente escolhe uma dessas posições possíveis. É fácil gerar situações onde as equações de movimento vão dizer que a função de onda, o PSI de uma bola de basquete, é distribuído uniformemente pela quadra de basquete. Não temos ideia em que estado seria essa imagem. De acordo com a lei da mecânica quântica, deve existir um estado em que se deixa de fazer sentido até para se perguntar onde está a bola de basquete. Então, de acordo com a lei da mecânica quântica, fazer a pergunta onde está a bola de basquete, cujo PSI está distribuído uniformemente pela quadra de basquete, é logicamente equivalente a perguntar a situação conjugal do número 5. Não é que você não saiba a resposta. Acontece que você não sabe se o número 5 é casado ou solteiro. Mas a pergunta é que é absolutamente inapropriada. O número 5 não tem uma situação conjugal. Não há o que se perguntar sobre isso. E similarmente, a bola de basquete, cuja função de onda está distribuída uniformemente por toda a quadra de basquete, não teria uma posição que seria uma resposta coerente. A cruz do problema da medição é que, apesar da equação de Schrödinger dizer que, sob certas circunstâncias que basicamente sabemos como reproduzir em laboratório, as bolas de basquete entram em estados assim. Estados em que se deixa de existir qualquer fato inteligível, nem mesmo a pergunta sobre onde elas estão. E ainda assim, quando vamos olhar para a quadra de basquete em situações como essa, nós de vez em quando vemos uma bola de basquete aqui, uma bola de basquete ali, ou uma bola de basquete lá. O fato de enxergar a bola de basquete em uma posição específica, ao invés de vê-la em algum estado de ficção científica que nem podemos imaginar como seria, é onde deixa de existir a pergunta de que lugar a bola está. O fato de sempre a enxergarmos em um lugar específico é uma violação explícita dessas equações de movimento. E é exatamente aí que aparece o problema da medição. Quando observamos, as coisas acontecem. Quando não, não acontecem. Super-heróis usam superposição. O mundo são tiras da realidade, até a gente escolher. Os heróis escolhem o que querem, estar em vários lugares ao mesmo tempo, experimentar muitas possibilidades e voltar a ser um só. A pergunta é: até onde quer descer na toca do coelho? Sua mente está criando múltiplas possibilidades no seu subconsciente. Você pode não ter consciência, mas elas existem na superposição das múltiplas possibilidades. Depois de um tempo, se concentram em uma ou outra. Planeja o futuro ou tem um pensamento à frente do seu tempo. Bela cesta. Mas o tataravô da maluquice da esquisitice quântica é o emaranhado. Se o tempo reverso, a simetria, destrói a noção do tempo, o emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. Dois objetos
Dois elétrons criados juntos estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora, faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido, ou, na realidade, eles ainda estão conectados. Estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Hoje você pode ver inúmeros laboratórios pelos Estados Unidos. Objetos grandes o suficiente para serem vistos a olho nu. E eles estão em 2 lugares simultaneamente. Você pode tirar uma fotografia disso. Agora, imagino que se você mostrasse uma foto disso, diriam: ah, ótimo, olha essa bolha colorida e dá pra ver um pedaço dela aqui e outro ali. Você tirou uma foto de 2 pontos? Que graça tem isso? Superposição é pré-revelação. O que eu estava falando no filme era pós-revelação. Sob circunstâncias normais, um objeto, uma vez que tenha sido detectado, está em uma posição só. Contudo, existem estados de matéria que foram criados nos quais os objetos podem estar em vários lugares simultaneamente. Não só em 2, mas mais ou menos 3.000 posições. O primeiro desses objetos se chama condensado Bose-Einstein. E eles têm somente funções de onda, o que quer dizer que são partículas sozinhas. Mas mesmo só tendo a função de onda, essa função de onda tem posições múltiplas. E se é assim, então dá uma olhada aqui e você diz: eu vejo 2 coisas aí. Não, não são 2 coisas, é uma coisa só, a mesma coisa em 2 lugares. O que é intrigante é que ainda é só uma função de onda. Não são 3.000 funções de onda separadas. É uma função de onda. Então, é uma partícula. Eu não sei se as pessoas ficariam de boca aberta com isso, porque eu acho que elas não acreditam. Eu não quero dizer que as pessoas dizem: você está mentindo, ou os cientistas estão confusos. Eu acho que isso é tão misterioso que você nem consegue entender como é impressionante. Uma partícula em 3.000 posições diferentes. O peso de uma delas seria 3.000? Não pode pesar uma. Por quê? Porque é uma partícula. É uma partícula indivisível. Mas se está em posições diferentes, não se pode colocar em escala menor de 1? Não, é inseparável. Essa é a parte intrigante, conceitual. Não são 3.000 partes separadas. Mesmo que pareça. Exato. Você pode olhar para ela. Você não consegue ver, na verdade, A com 3.000. Mas você consegue ver as mais simples, as que estão em 2 ou 3 ou 4. Se procurar na internet, vai achar fotografias desses pontinhos flutuando no espaço. São partes diferentes de um objeto. Eles não são divisíveis. Não são 4 objetos ou 6 objetos. É uma função de onda. É um objeto. Elas confundem o cérebro. Elas estão aqui, aqui, aqui. Então é óbvio que é 1, 2, 3. Não pode separar uma da outra. Se tentar separar, a coisa toda vai desaparecer. Lembra de Jornada nas Estrelas? Leve-me para cima, Scott. Mas o que aquilo significava? Devemos parar para pensar no que isso significa. É o mesmo objeto e está em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando as coisas esquentam e as pessoas ficam bravas, vão almoçar, vão para casa e vivem a vida como se nada estarrecedor estivesse acontecendo. Porque é assim que a gente faz. Essa mágica maravilhosa acontece na frente dos seus olhos.